Eu sei que muita gente aí já tá careca de saber sobre a história de São Cipriano. Mas uma coisa que você não vai achar assim tão facilmente no YouTube são os contos sobre ele. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o livro de São Cipriano, já com toda a biografia dele, algumas curiosidades do livro. Depois vai lá ver que o vídeo tá muito bom. Mas a real é que a história principal que todo mundo conhece não diz nada sobre o que é Cipriano de fato, não deixa claro como é a personalidade do bruxo. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, falando sobre um dos episódios da vida de São Cipriano, do nosso bruxo favorito aqui do canal, né? E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam muitíssimamente bem-vindos à Sétima Casa. O meu nome é Pablo e eu sou e sempre serei o vosso anfitrião. Mano, Cipriano, provavelmente ele era um pouco diferente do que você imagina nas histórias. Diferente do tipo assim, ele era um pouco mais bobo do que as pessoas normalmente pensam. Mais bobo pra gente, né? Porque as pessoas lá da época podiam ler aquilo e ficar muito assustadas. Ou não, né? Vai saber. Vocês vão entender o que eu tô falando. A maioria das histórias sempre é dele tentando fazer alguma mulher se apaixonar por ele, ou pra algum maluco que contratou ele pra fazer isso. E na maioria das vezes ele falha miseravelmente, né? Então agora, bora deixar de conversagem e vamos pra história. Meu irmão, essa história aqui tem até data, cara. 14 de março do ano 299. E uma coisa que vale a pena falar aqui antes de eu começar a história é que Cipriano tava mais pra um amigo de Satanás do que pra um servo. Vocês vão ver aqui nas interações deles. Nesse dia que eu falei anteriormente, Cipriano tava conversando com seu amigo Satanás assim: "Olá, meu amigo Satanás, e aí, cara? Como é que vai as coisas? Mano, a gente é muito amigo, cara. Eu te amo muito. O que é que tu traz pra mim hoje aí pra gente fazer, cara?" Aí o diabo fala assim: "Cipriano, eu também te amo do fundo do meu coração, cara. E eu tenho um negócio pra tu, mano. Tu quer saber o que é?" Aí Cipriano fala assim: "Pois, meu amigo diabo, eu sabia que você me amava do fundo do seu coração, como eu te amo. Me mostra aí o que é que tu tem pra mim." Aí o diabo fala assim: "Cipriano, obrigado, cara, por me amar de verdade. Eu sinto mesmo por você. Tu vai ficar muito feliz com a coisa que eu tenho pra te mostrar. Bota a tua fava na boca e me segue agora." E Cipriano põe a mão no bolso, tira a fava, bota na boca pra mascar, e os dois desaparecem dali na mesma hora. Pra quem não tá entendendo porque é que Cipriano bota a fava na boca, na verdade a fava é um instrumento que ele usa pra fazer algumas magias. Ele usa pra ficar invisível, por exemplo. Aí ele põe a fava na boca, começa a mascar e ele fica invisível. Aparentemente aqui nessa história ele também usa ela para se teleportar. E 8 minutos depois, porque aparentemente a magia de teleporte nessa época não era instantânea, ela demorava um pouco mais, né? 8 minutos depois eles aparecem no alto de um imenso castelo. Aí o diabo leva Cipriano até a parede de um quarto que fica numa torre muito alta. E eles ficam lá perto da parede voando. Eu acho que eles ficam voando, né? Porque o livro não deixa muito bem claro. Mas aqui que eles ficam lá flutuando do lado de fora do castelo. E o diabo abre um buraco na parede e eles veem que na verdade aquilo era o quarto da princesa. Aí o diabo olha para Cipriano e fala assim: "Olha aí, meu amigo Cipriano, o que eu tenho pra tu. Tu já viu alguma vez na tua vida uma mulher mais bela que essa aí?" E Cipriano diz: "Por Deus, que donzela mais bela nesse mundo não existe. Eu nunca vi uma menina mais bela que essa aí, meu amigo." Aí o diabo fala assim: "Cipriano, o nome dessa garota aí é Clotilde. Ela é a princesa desse reino. E, mano, ela tá aí. Agora tu dá teus pulos, usa tuas hipnose aí, teus bagulho aí, tuas astúcias, pra tentar conquistar ela. Que a minha parte eu já fiz pra tu, cara." Aí Cipriano diz assim: "Pois tá certo, mano. Deixa comigo aí que vai dar certo." E Cipriano começa a fazer seus feitiços, começa a fazer seus encantamentos pra tentar fazer a princesa Clotilde notá-lo. Mas nada disso adianta. Clotilde não tá nem tchum pra ele. E ele fica extremamente furioso. E Cipriano, desesperado, ele vai até o gabinete do rei para tentar, sei lá, fazer um negócio com ele, não sei. Só que ele não tava lá, o rei não tava lá na hora, não sei se ele tinha ido cagar ou fazer alguma coisa. E Cipriano ficou por lá, sendo tongo, até que uma hora o rei entrou pela porta, viu lá dentro do escritório dele um cara vestido de preto com capuz e tudo. E logicamente ele se assustou, ele pensou que, sei lá, ele ia dar um golpe nele. E o rei começou a gritar, a chamar os guardas e tudo. E Cipriano rapidamente, vendo que vai dar ruim pra ele, pra tentar fugir, ele bota a mão no bolso, procura sua fava, mas não acha.
Então ele bota a mão no outro bolso e lá de dentro ele tira um canudinho de prata com um diabinho dentro. Mano, eu não sei se era um canudo como a gente entende um canudo hoje em dia, ou se era ou se essa palavra canudinho representa outra coisa usada, mas tá aqui, né? E Cipriano dá sua ordem para o diabinho. Eu quero 4 castelos em torno de mim agora. E o diabinho falou assim: ouço e obedeço. Só que aparentemente ele não fez nada. Ele disse que ia fazer, mas não fez. Então os guardas entram no gabinete real e Cipriano se vê sem escolhas e parte pra briga. E aí se inicia uma batalha épica, cara. Cipriano lançando todos os seus feitiços de raio, feitiços de fogo, e os guardas lá morrendo um por um, até que a batalha acaba e o castelo ficou praticamente destruído por conta da batalha, né? Que foi uma batalha muito épica, cara. Foi uma baita de uma batalha. E no final, Cipriano ganha a luta e o castelo do rei foi abaixo de tanto poder que Cipriano usou. E o rei olha para aquilo, fica muito assustado, se lança aos pés de Cipriano e fala: rapaz, ô meu amigo velho, me desculpa aí por a caridade, me perdoe, porque eu respondi desse jeito, porque aqui tem uma moda de fazer me pergunta, eu já tô com a cabeça doida. Então Cipriano diz assim: ai, pois tu duvidou do meu poder, né, cara? Pois então se liga aqui. Aí Cipriano começa a lançar umas palavras mágicas. Eu vou ler elas aqui para vocês. Eis as palavras mágicas de Cipriano: golão, traga matão, vaz de pauto, achião, amolidão, pixela, espera, regra, retragarão, onite, protual, fines, abracadabra. E o castelo começa a se erguer, as pedras do castelo começam a sair voando e a se colar uma nas outras, e o castelo fica inteiro de novo. E o rei, vendo mais uma vez o quão vasto era o poder do bruxo, ele novamente se lança aos pés de Cipriano e fala: o que você deseja para deixar a gente vivo? Então Cipriano pede a mão de Clotilde em casamento. Mas ao ouvir isso, o rei congela. Ele não consegue falar porque ele não vai deixar sua filha se casar com um bruxo maligno daqueles. Então o rei se cala e não fala nada. E Cipriano pergunta de novo: eu quero a sua filha. E o rei novamente não diz nada. E Cipriano começa a se enfurecer e fala mais alto: eu quero a sua filha. E o rei novamente não diz nada. E Cipriano, daí ele fica puto da vida, cara. Ele fica mais puto do que ele jamais teve. E ele lança um amaldiçoamento no rei e o rei vira pedra. Logo após isso, Cipriano sai correndo pelo castelo em busca da Clotilde. Mas Clotilde não era besta nem nada e se escondeu, né? E Cipriano ficou assim: pô, cara, como assim ela não tá sofrendo o efeito da minha hipnose? E aí Cipriano se asala e chama o diabo e fala assim: cara, eu tô tentando aqui ficar com a menina lá, cara, mas teu poder não tá dando certo, cara, que é isso? Aí o diabo diz assim: cara, é que essa menina aí, mano, ela reza pra um deus aí que eu não posso o poder dele não, mano. O poder dele é muito maior que o meu, cara. Não tem o que tu fazer. E aí Cipriano, puto da vida, ele começa a sair se amaldiçoando. Amaldiçoa seu nascimento, amaldiçoa sua mãe, amaldiçoa seu pai. Ele amaldiçoa a vida dele todinha, cara. E no final ele pergunta assim: Jesus, será que eu ainda tenho salvação? E no momento que ele fala isso, surge uma voz do céu e fala assim: meu filho, não saia dessa vida agora. Pode continuar vivendo do jeito que tu tá, que quando faltar 1 ano pra tua morte, eu te aviso, e aí dá tempo de tu se arrepender. Então Cipriano fica feliz da vida, porque vai continuar na sua vida de pecado, e sai pra aí. Mas é muito inocente, né? Porque isso era o diabo falando pra ele. Lógico que não era Deus nem Jesus, né? E então Cipriano ali decide que não tem mais o que fazer, e ele sai caminhando. Só que naquele momento ele ouve passos correndo atrás dele e ele ouve uma voz falando assim: ei, seu bruxo maldito, volte aqui agora imediatamente. E Cipriano se vira e ele vê Clotilde com o dedo apontado na cara dele. E Clotilde fala assim: seu desgraçado, tu não vai se embora até desamaldiçoar o meu pai, porque ele tá virado pedra ainda. E Cipriano, ele tava meio triste, né, nessa hora, então ele, de boa, ele decidiu que ia desamaldiçoar o pai dela, transformar ele em gente de novo. Só que ele pede em troca que ela ensine as orações que ela faz
para resistir aos seus encantamentos. E ela obedeceu, ela ensinou ele as rezas dela. Então Cipriano transforma o pai dela em gente de novo e vira de costas e fala: reza por mim, tá bom? Quando você for rezar. E ela fala: eu rezarei. E Cipriano se vira e segue seu caminho. E a história acaba aqui, gente, e é isso aí. Cara, eu gosto dessa história, ela, em alguns pontos, ela é parecida com a outra história, com a história principal, né, de São Cipriano. Mas ela também tem umas coisas que eu acho bem interessantes, tipo o fato de Cipriano ser muito amigo do diabo. E o vídeo é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não viu o vídeo anterior de São Cipriano, pode ir lá ver, que ele também tá bem legal. E vejam os outros vídeos do canal também, que eles também estão bem legais. E é isso aí, eu vou trazer mais vídeos de São Cipriano também aqui no canal, que tem umas outras historinhas que eu acho bem interessantes também, né? Então, gente, é isso aí e até mais.